Bom, gente, então, boa tarde, né? Dando continuidade aí à nossa sistemática do plano de ensino aí de urgências e emergências 2. Hoje nós vamos dar início a um bate-papo sobre as síndromes coronarianas agudas, tá? Que são caracterizados aí pela angina instável, pelo infarto agudo do miocárdio sem suprassegmento do ST e do infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento, com supradesnivelamento do segmento ST. Essa aula ela é uma aula extensa, então eu resolvi dividi-la em duas partes. Hoje nós vamos conversar aí sobre acolhimento inicial, sobre o acolhimento geral aí desse paciente, vamos discutir um pouquinho aí sobre a dor do tipo anginosa, algumas características eletrocardiográficas, tá certo? E da própria estabilização desse paciente. E na aula subsequente, tá bom? Nós vamos conversar aí a respeito especificamente da última atualização terapêutica, tá certo? No que diz respeito aí ao tratamento do infarto agudo com supra, sem supra de ST e com a angina instável, tá bom? Bom, a apresentação clínica, gente, da isquemia do miocárdio, tá bom? Aquele paciente que vai procurar o pronto-socorro, aquele paciente que chega, né, referindo a dor propriamente dito, ou o equivalente, que a gente chama de equivalente anginoso a essa dor, ela é um desconforto torácico agudo, tá? Ou seja, é um evento até então inédito do ponto de vista de sintomatologia para aquele paciente. E qual é que é a função? Qual que é a função primordial de nós, médicos socorristas, emergencistas, com esse paciente? A nossa função é avaliar e determinar a causa que levou a esse desconforto, né? Nós vamos ver as características aí no decorrer da aula, ou outros sintomas que eventualmente vêm relacionados, os quais nós denominamos de equivalentes anginosos, tá certo? Por exemplo, a dispneia, a fraqueza, tá? E, consequentemente, paralelo a isso, nós temos que iniciar a terapia adequada, né? Exatamente a partir do momento que a gente faça uma avaliação e um gerenciamento inicial rápido, preciso e angular, tá certo? E é o que eu sempre falo, baseado nas últimas evidências de tratamento, né? Nós vamos ver na aula posterior a essa, o tempo que nós temos para poder, para cada etapa, resolver essa patologia, essa apresentação clínica que o paciente vai nos oferecer no momento da sua entrada na porta do pronto atendimento. A avaliação diagnóstica, ela tem que enfatizar, né, a distinção, ou seja, nós, médicos, nós precisamos, nessa avaliação inicial, exatamente ter subsídio, ter conhecimento, né, para distinguir, para diferenciar exatamente uma dor de origem, né, relacionada a uma síndrome coronariana aguda, que pode ser potencialmente fatal, né, que é caracterizada pelo infarto ou angina, como eu já disse inúmeras vezes desde que eu comecei essa aula, e a dor torácica, tá, de origem não isquêmica, tá bom? Que, por vezes, pode mimetizar esta dor torácica. E, às vezes, os tratamentos, apesar da sintomatologia ser praticamente a mesma, né, o tratamento, às vezes, é diametralmente oposto, né? Então, por isso que é muito importante que a gente tenha essa noção da diferenciação de uma dor de origem coronariana e uma dor
torácica de origem não isquêmica, tá? E assim, inúmeras são essas dores, tá certo? E nessa abordagem inicial, né, do paciente com a dor torácica, nós vamos ter aí que ter em mente estes diagnósticos diferenciais, tá? Esses diagnósticos diferenciais, né, e nós vamos estudar, tá? Todos estes diagnósticos aí, né, nós vamos aprender no decorrer desse ano. É o que eu sempre costumo falar, hoje realmente começa, tá? Para vocês, realmente a visão das patologias de urgência e emergência, né? Por isso que eu digo que essa aula é muito importante. Nós vamos saber que, na diferenciação das síndromes isquêmicas, nós vamos ter uma dor do tipo opressiva, nós vamos ter um paciente angustiado, uma constricção, né? uma hiperclonia muscular muito grande. Essa dor ela vai ter uma localização precordial, ela vai ser retroesternal, como nós vamos ver mais para frente. Ela não tem uma duração acima de 20 minutos, tá bom? Ela é desencadeada por esforço, por estresse, ou até mesmo em repouso, em função, por exemplo, do recebimento de uma notícia que emociona muito, você tem uma descarga adrenérgica importante, tá bom? Normalmente aí ela é diferente de uma dor aí, de uma doença do refluxo gastroesofágico, que é uma dor torácica, retroesternal, mas aonde o paciente vai se queixar de aperto, de espasmo, de queimação, tá certo? Uma dor, por exemplo, de um tromboembolismo pulmonar, que também é uma dor torácica, porém lacinante, empontada, do tipo pleurítica, tá certo? E assim vai. Então, é muito importante que na admissão desse paciente, nós, é claro que o que eu vou ensinar para vocês aqui é exatamente vocês confirmarem, né, com um alto grau de especificidade e sensibilidade, que aquela dor torácica, que por hora se apresenta para vocês, ela é de origem isquêmica coronariana. Agora, os diagnósticos diferenciais, vocês vão fazer, né? Caso ela não seja descartável pela semiotécnica, pela coleta de exames, pela interpretação do eletrocardiograma, que essa dor é do tipo isquêmica coronariana, aí vocês vão elencar os diagnósticos diferenciais que vocês já terão aprendidos, né? Que vocês têm conhecimento, e ver, conforme a coleta do exame e determinadas características encontradas aí no exame clínico ou no exame físico, encaixar ele em alguma dessas doenças que fazem parte do diagnóstico diferencial. Perfeito? Assim, então o paciente chegou no pronto atendimento, ele tem uma dor torácica, ele tem um equivalente anginoso, ele está com mangina, ele está com dor torácica, ele está sudoreico, ele está com náuseas, ele tem dor epigástrica. Como é que nós vamos abordar ele nesse primeiro momento? Quais seriam os passos? Quais são os passos importantes? De forma que a gente não se perca durante a investigação e, consequentemente, possamos ganhar tempo do atendimento. Porque tempo, nesse caso, é igual fibra muscular. Tempo é igual miocárdio. Quanto mais tempo esse coração permanecer em injúria, né, em hipóxia, maior vai ser o dano depois, caso o dano funcional, caso esse paciente tenha uma recuperação satisfatória, tá bom? No que diz respeito à abordagem. Então, os passos. Chegou aquele paciente com dor torácica. É a história. O que nós vamos ter que identificar de importante nessa história? Se esse paciente tem os fatores de risco clássicos, como nós vamos ver. Caracterizar a dor, né? A maneira, a intensidade, os sinais, os sintomas associados, a irradiação ou não, a intensidade dessa dor, quais foram os atenuantes e desencadeantes,
para o aparecimento dessa dor, o horário em que apareceu essa dor, o tempo de duração que essa dor tem, tá bom? O exame físico. Nós vamos ver que o exame físico no paciente coronariopata agudo, ele por vezes é um exame físico pobre, mas indiretamente, com um olhar perspicaz, nós vamos conseguir, às vezes, identificar uma determinada alteração semiológica, ou um determinado sintoma ou sinal, que pode ser consequência, por exemplo, ou decorrente de uma isquemia miocárdica aguda, de uma hipóxia aguda, tá bom? E por último, né, não mais importante, tá bom? E não menos importante, talvez um dos mais importantes, o que inclusive vai nos diferenciar em termos de conduta, tá bom? Para que a gente faça o manejo de um paciente com a síndrome coronariana aguda, com um supradesnivelamento do segmento ST, ou sem um supradesnivelamento do segmento ST, é exatamente a avaliação minuciosa, a avaliação adequada do eletrocardiograma, tá bom? Onde nós vamos avaliar a presença ou não de sinais de isquemia miocárdica, ok? Bom, o primeiro ponto dos fatores de risco, né, do histórico desse paciente. Esse paciente é um paciente que tem uma hipercolesterolemia. Nós sabemos, a literatura nos mostra que um paciente com colesterol sérico total acima de 240 miligramas por decilitro, ou 6,2 milimol por litro, ele tem de 34% a 17% de chances de desenvolver um evento coronariano agudo. Tá? Esse paciente é hipertenso, ou seja, é claro que às vezes, no momento que ele chega com a dor, ele pode até se encontrar hipertenso, mas na coleta rápida dessa anamnese, esse paciente ele convivia aí com índices pressóricos aí, principalmente diastólicos, acima de 90 milímetros de mercúrio. Quer dizer, isso nos leva a pensar numa probabilidade de 31% a 15% de possibilidade aí de desenvolvimento, né, de um evento coronariano. Ele é fumante? Por si só, o tabagismo gera em torno aí de aproximadamente 30% a mais de possibilidade de mortalidade e desenvolvimento de evento coronariano. Ele é um paciente diabético? Ele tem uma hiperinsulinemia ou uma glicemia não apropriada ao jejum? Se positivo, esse paciente, ele, através de um grande estudo que foi feito, o Interheart, tá certo? Ele representa, só a presença do diabetes representa aí aproximadamente um acréscimo de 10% no risco, né, populacional atribuível ao primeiro evento, ao primeiro infarto do miocárdio. Nós sabemos que a idade, esse paciente, né, que chega para vocês, cada década de vida adicional é associada a uma duplicação aproximada do risco de doença cardiovascular. Ou seja, quanto mais velho, maior o risco. Isso é uma coisa lógica, óbvia, né? Principalmente se ele é portador desses outros fatores prévios. Por quê? A arterogênese, né? A arteriosclerose, ela vai ser muito mais exuberante num paciente, né, com idade avançada. O lúmen, né, ele pode ser muito mais facilmente obstruído por um trombo ou até mesmo por uma placa, né, pela ruptura de uma placa instável, do que um paciente mais jovem. Tá? Nós sabemos que o sexo masculino, ele também, né, através de mutações ligadas aí, variações ligadas ao cromossomo Y, fornece a nós, do sexo masculino, uma probabilidade maior do que as mulheres, e isso associado ao efeito protetor benéfico que o estrogênio também traz na questão da redução do LDL e aumento do HDL na mulher, quer dizer, deixa nós, homens, mais suscetíveis ao desenvolvimento dessa doença. Tá? E, por último, né,
E importante também, né, é a história familiar, de parentes de primeiro grau, principalmente pais e irmãos, tá bom? É o desenvolvimento, né, de doença cardiovascular aguda em parentes de primeiro grau antes dos 55 anos, né, em homens, pai, mãe, irmãos, ou 65, pai, irmãos, aliás, ou 65 anos em mulheres, né, mãe, irmãs, denota um risco, um aumento, né, significativo para que esse indivíduo que por hora se apresenta no pronto atendimento para vocês, com essa dor torácica, ele tem um risco muito maior de desenvolvimento aí de doença cardiovascular. No caso aí, caracterizado principalmente pelo infarto e pela angina instável. E o infarto nas suas duas apresentações. Bom, a dor torácica, né? A dor torácica, ela é, assim, a pedra angular. Por que que o indivíduo ele tem a angina? A dor do tipo anginosa, né? Aquela dor que realmente vocês vão ver. Quando vocês verem a primeira vez um paciente infartando, vocês nunca mais vão se esquecer da característica, né? Da faces, do modo de apresentação desse doente. E tudo isso, né? A angina em si, a dor anginosa, ela é caracterizada, ela é desencadeada, acredita-se, por mecanismos fisiopatológicos decorrentes principalmente da acidose, tá certo? E associado à acidose, nós temos aí, né, uma hipersensibilização, né, assim, seguindo uma ordem fisiológica, cronológica aí, nós temos uma hipersensibilização dos receptores quimiosensíveis e mecanoreceptivos, né, relacionados às células nervosas não mielinizadas, né, que estão dentro das fibras musculares, que vão propagar essa dor, que vão caracterizar essa dor do tipo anginosa. Então, lembrar, hipóxia, desenvolvimento de acidose, né? Aí, no caso, aí, uma acidose metabólica, tá certo? Alteração aí de ATP, hipersensibilização de mecano e quimioreceptores, tá? Amplificação do reflexo doloroso, do impulso nervoso, que vai sensibilizar as fibras nervosas e desencadear o quadro doloroso. Então, portanto, a questão da angina, o que caracteriza, né, do ponto de vista fisiopatológico, é isso. E, né, a angina, vocês vão poder presenciar, tem até o sinal, né, da mão fechada sobre o peito, que é o sinal de Levine, tá bom? Isso é um sinal clássico dentro da semiologia, né? O paciente ele chega para você tentando oprimir, tentando como se tentasse tirar com a mão sobre o peito, sobre o externo, a dor de tão intensa que é. A qualidade dessa angina, nós vimos como ela é produzida, a causa fisiopatológica. E a qualidade? Normalmente, é uma dor, né? Que a gente poderia dizer muito mais opressivo, muito mais relacionado a um desconforto, né? Os pacientes, normalmente, né, que eles vão chegar, na hora que você está, mas como é que é a dor, seu José, dona Maria? Né? Eles vão falar que a dor está espremendo, ela está apertando, está pressionando o tórax, ela está fazendo uma constricção em cima do coração. Ele tem sensação de estrangulamento, dependendo, às vezes, da irradiação que essa dor anginosa traz. Queima, né? É uma queimação, né? Classicamente, quando a gente fala
É uma dor retroesternal opressiva em queimação. Essa seria talvez a conceituação mais clássica da angina, certo? Esse indivíduo ele tem uma plenitude no peito, como se fosse uma banda, um pano, um lençol apertando, né, a circunferência toda do tórax, tá certo? Digamos assim, para as mulheres, né, como se fosse um sutiã muito, mas muito apertado, tá bom? Em alguns casos, tá, o paciente ele não consegue qualificar a natureza desse desconforto, mas ele coloca, né, também a mão no centro do peito, levando, né, ao médico mais perspicaz e observador, conhecedor da semiologia, a pensar no sinal de Levy. Bom, e essa dor, né, a angina, tá bom? Ela normalmente ela vai irradiar para onde? Ela vai irradiar os dermátomos correspondentes da região precordial, né, em termos de altura. E ela pode, né, irradiar C5, C6, T1 e T6. Por isso que às vezes a gente vai ter dor submandibular, nunca maxilar superior, tá certo? Por isso que a gente vai ter às vezes dor em região dorsal. Por isso que às vezes a gente vai ter dor epigástrica, tá? Em termos de irradiação, tá bom? E a clássica irradiação da dor, né, tipo anginosa, que é para o membro ombro e membro superior esquerdo, tá? Isso em função dos dermátomos que são inervados correspondentemente por C5, C6, T1 e T6, tá bom? Então, assim, como eu disse, né, está aí no texto, né, a angina frequentemente vai se irradiar para antebraço, pulso, dedos, pescoço, garganta, mandíbula inferior, né? Dentes, mas nunca a mandíbula superior, né? O maxilar, tá bom? E raramente dorsal, tá? Na região interescapular. Ela pode ser uma dor lombar, pode ser uma dor no meio da coluna vertebral, mas raramente interescapular, tá bom? Né, como eu disse, né, classicamente, a irradiação para ambos os braços, né, é um preditor mais forte ainda de infarto agudo do miocárdio, tá bom? Fatores desencadeantes. Olha para vocês verem, por isso que eu dividi essa aula em duas. Olha como é importante a caracterização, né, o manejo inicial desse paciente no pronto atendimento. Olha para você ver, história familiar, caracterização da angina. A angina é uma dor muito rica, né? E tem seus diagnósticos diferenciais. Por isso que, uma vez feito esse tipo de avaliação, se realmente ela não se encaixar na grande maioria dessas características, você pode sim aí partir para pensar em diagnósticos diferenciais. Essa foto do Netter, vocês estão vendo aí à esquerda do slide, né? Assim, o Netter é um grande anatomista e desenhista, né? Ele, assim, para mim é uma das fotos que mais caracteriza um indivíduo tendo, tá, um evento coronariano agudo. E olha que essa foto aí, eu acho capaz dela ser, aí, ter mais ou menos a minha idade, 50 e poucos anos, talvez até mais. Olha só, a perspicácia que Netter tinha, um indivíduo algo mais obeso,
saindo de um restaurante, ou seja, acabou de comer, tá? Ele está fazendo um esforço físico, olha, ele está subindo um degrau, se vocês observarem bem no desenho. Ele está carregando, além de ele estar subindo o degrau, ele está fazendo um esforço físico, ele está carregando uma mala, ou seja, se ele já tem uma coronária claudicante, mas o desvio do fluxo, né, coronariano pequeno, mas existente, para a circulação mesentérica, para poder prover substrato digestório, né, diminuindo o fluxo ali, associado a um esforço, tá bom? Esse paciente, além de obeso, fazendo esforço, subindo uma escada, carregando uma mala, acabou de comer, é um ambiente frio. Olha só, está nevando, tá bom? E o que que a gente vai ver, né? O que que acontece, tá? O frio, ele leva ao quê? É uma vasoconstricção. E essa vasoconstricção, num paciente coronariopata, que está ali no limítrofe de oclusão, vai desencadear um quadro anginoso típico. Então, guardem essa foto para o resto da vida. Essa foto, ela mostra aí todos os fatores desencadeantes que podem fazer com que o indivíduo desenvolva uma angina, né? Então, a angina é frequentemente provocada por atividades e situações que vão aumentar o quê? A demanda de oxigênio, né? Pelo miocárdio, obviamente. Tá lá, atividade física, frio, estresse emocional, relações sexuais, refeições, por conta do desvio do fluxo, né? Quando se deita, porque você vai aumentar o retorno venoso e o estresse na parede miocárdica, tá certo? E além disso, tá? Além desses fatores desencadeantes anginosos, a gente ainda tem que perguntar para o paciente se ele usou cocaína ou alguma outra droga recreativa, né? Que também pode desencadear, eventualmente, uma síndrome coronariana aguda, né? Caracterizada aí por uma angina. Então, essa foto do Netter, ao meu ver, é assim excepcional. Nós vimos a característica da dor anginosa, falamos do sinal de Bellini, nós vimos aí os fatores desencadeantes, lá atrás vimos os fatores familiares e predisponentes, tá certo? Nós temos que acrescentar nessa nossa anamnese, aqui na aula, a aula é demorada, mas a anamnese tem que ser breve, tá? É o que eu sempre falo, a anamnese da urgência ela tem que ser direcionada. O período em que aconteceu o início da dor, nós sabemos aí que, normalmente, a dor torácica, a angina, ela acontece muito mais de madrugada. Por quê? No início da manhã. Você tem um aumento, por conta do ciclo circadiano, você tem um aumento da atividade simpática, que vai elevar a frequência cardíaca, a pressão arterial, vai deixar o vaso mais tonificado, por uma eventual constricção, e vai deixar uma resistência vascular periférica aumentada. E essa resistência vascular mais aumentada, tá? Ela vai exatamente fazer com que ocorra uma vasoconstricção, tá? Ela vai fazer com que a agregação plaquetária, e lembrando, né? Normalmente de madrugada todo mundo está dormindo, a maioria das pessoas, então, assim, às vezes se desidrata um pouco mais, o sangue fica um pouco mais hemoconcentrado, então se agrega, você tem uma facilidade maior, né, para a formação de trombo, tá certo? Esse paciente, invariavelmente, vai referir para você, ou vocês vão observar no decorrer do exercício profissional, que esses pacientes com infarto e AVC isquêmico, tá? Nós vamos estudar, eles acontecem muito mais de madrugada, tá bom? Um outro aspecto relacionado também
a questão da dor anginosa é a duração e o alívio, tá? Ela não mais demora do que 20 a 30 minutos, tá certo? A não ser que o paciente esteja infartando, aí é diferente, né? Tá bom? Às vezes ele não está fazendo uma angina instável, às vezes ele já está em pleno infarto, e isso nós vamos identificar, principalmente aí com as enzimas e o eletrocardiograma, tá certo? Visto que nitidamente ele está apresentando uma dor anginosa, tá? Normalmente é um desconforto que não é fugaz, ele vai, então, durar aí, normalmente menos que 20 minutos, tá? Ela é normalmente atenuada com o término do fator provocante, por exemplo, atividade física, né? Ou, por exemplo, exposição ao frio, relação sexual, etc. Tá? E, então, o que caracteriza bem, do ponto de vista de duração e alívio da dor anginosa, é o período, não maior do que 20 minutos. Se essa dor já está a mais de 20 minutos, pensar assim no infarto em evolução, tá bom? E normalmente ela é atenuada pela sensação do fator desencadeante principal. Atividade física, etc, etc, etc. Tudo bem até aqui? Às vezes, isso não é pouco comum, tá? A angina, olha para vocês verem, gente, quantas características a gente tem que prestar atenção no que diz respeito à dor do tipo anginosa. É aí que vai fazer a diferença de vocês, médicos, entendeu? O olhar clínico, o olhar confiante, a certeza daquilo que você está examinando, questionando, entendeu? O rumo que você, enquanto capitão do navio, está determinando, né, para que a rota seja a mais certeira possível. E nós vamos ter, às vezes, junto com a angina, aquilo que eu falei, né, os sintomas associados, que nós denominamos de equivalentes anginosos. E um dos principais equivalentes anginosos, tá certo? Que os senhores e as senhoras devem ponderar e valorizar na investigação, na anamnese dessa angina, é exatamente a dispneia, tá? Ele ou ela né? A dispneia é um equivalente anginoso comum e a sua presença está associada com uma maior taxa de mortalidade. Quer dizer, aquele paciente chegou para você com uma dor do tipo anginosa, bem caracterizada, com fatores de risco bem determinados, cuja amplitude, duração e o início são compatíveis com o quadro clássico de uma caracterização de dor anginosa. Se ele chega além da dor, com esse equivalente anginoso, que é a dispneia, vamos deixar as barbinhas de molho, porque esse paciente pode evoluir de forma insatisfatória, inclusive quadro de choque cardiogênico, certo? Nós vamos estudar. Nós vimos já o choque de um modo geral, mas vamos falar do cardiogênico, tá certo? A dispneia, por quê, gente? Porque a dispneia, ela reflete no quadro, no caso do quadro anginoso, ela vai refletir no quadro de congestão pulmonar, devido a uma elevação na pressão diastólica final do ventrículo. Ou seja, é uma disfunção diastólica. Esse miocárdio não consegue relaxar, tá certo? E isso normalmente eleva essa pressão, aumentando a sobrecarga, né? Aumentando principalmente lá as pressões anteróides, principalmente no leito, aonde? No leito cardiovascular pulmonar, daí a dispneia, tá? Outros sintomas, né, associados aí ao quadro anginoso, que a gente tem que lembrar e pensar que existem,
as eructações, arrotos, náuseas, vômitos, tontura, fadiga, diaforese, indigestão, dor epigástrica, tá certo? Só que esses outros sintomas não se sabe o porquê, são mais comuns em mulheres, tá? Comparativamente ao homem, né? E esses, né, esses sinais, esses sintomas, outros, né, eles também são vistos em outras patologias, né? Uma doença do refluxo gastroesofágico, um tromboembolismo pulmonar, uma pericardite aguda, e assim sucessivamente. Que são os diagnósticos diferenciais de dor torácica. Só um detalhe que eu gostaria de reforçar bem para vocês. Fiquem com o pé atrás do paciente diabético, tá? O paciente diabético é o paciente que já foi submetido a uma cirurgia cardíaca, né? Normalmente, esses pacientes eles têm disfunção autonômica, tá? O diabetes pela neuropatia e o paciente pós-cirúrgico, por conta mesmo de ressecção, né? Em função aí da eventual técnica cirúrgica cardiovascular a qual ele foi submetido. Isso pode levar a um quadro de uma isquemia silenciosa, tá? É o que a gente denomina aí de isquemia sem desconforto. Então, assim, é um doente que realmente, se você suspeitar de uma eventual isquemia silenciosa, de uma isquemia sem desconforto, deixa esse doente em observação. Seria eletrocardiograma, seria as enzimas cardíacas, não mande esse doente embora, tá? Porque, às vezes, lá no segundo seriamento ou no segundo eletrocardiograma, as coisas podem aparecer e se tornar exuberantes, tá? Então, sempre com o pé atrás desses dois tipos de pacientes, tá bom? O exame físico, pessoal. O exame físico, né, do paciente que chega com dor torácica, com uma dor do tipo anginosa, ele é um exame físico assim, ele não é muito rico. Ele não é um exame físico muito exuberante. Mas, de um modo geral, o que a gente tem que fazer, né? Fazer algumas avaliações, principalmente aí, no que diz respeito à responsividade desse doente, o Glasgow que esse doente está apresentando, se ele tem aí uma via aérea pérvia, se o padrão ventilatório dele, por exemplo, não é aquele padrão acidótico, tá certo? Se ele possui pulsos palpáveis, né? Os pulsos periféricos aí, pediosos, braquiais presentes, tá bom? Se ele tem algum sinal ou alguma evidência de uma hipoperfusão sistêmica, por exemplo, se ele está hipotenso, puxa, será que está hipotenso com dor anginosa? Será que esse paciente está evoluindo para um choque cardiogênico? Se ele está hipotenso ou se ele está com uma hipoperfusão, com certeza, ele vai ter uma cognição prejudicada por diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Todos vocês sabem que 25% do débito cardíaco vai para a cabeça, né? Quer dizer, então é um quarto do débito. Então, se você tem um coração cansado, um coração com dor, um coração que está em sofrimento, você vai ter aí uma diminuição desse fluxo, tá certo? Esse paciente pode ter uma pele fria, úmida, ele pode ter uma lentificação, um TEC maior que 2 segundos, tá bom? Outro aspecto, ele pode estar desenvolvendo uma insuficiência cardíaca aguda, né? Que nós também vamos estudar, onde você vai ter aí um sinal de extensão jugular importante, né? Esse paciente vai estar com uma ausculta pulmonar, ele vai estar crepitando,
Ele pode, numa ausculta cardíaca, aí, num dos focos, como está aí o desenho aí, né? Do lado esquerdo, ele pode ter aí um galope, um B3, ele pode ter um sopro aí de uma regurgitação mitral importante, de repente, às vezes, rompeu alguma cordoalha tendinha, né? Em função de uma área isquêmica já estava deteriorando aquele miocárdio, aquele local do miocárdio. E fazer um exame neurológico focado, né? Quer dizer, realmente avaliar movimento ocular alterado, uma avaliação pupilar, um reflexo córneo-palpebral, um óculo cefálico. Veja aí a aula da semana passada, né? Exatamente, às vezes, para que, de repente, você, ao aplicar a terapia de tratamento, né, você possa, de repente, não prejudicar. Vai que esse paciente está fazendo também concomitante aí a esse quadro anginoso, ele está desenvolvendo aí um acidente vascular encefálico hemorrágico importante, você vai tratar aí com antiagregante plaquetário, ou eventualmente um trombolítico, você vai fazer esse paciente sangrar mais ainda. Então, é importante que no exame físico a gente dê essa devida importância, tá certo? Para isso tudo que foi falado. Então, né, gente? O paciente chegou, a dor era típica, nós classificamos, caracterizamos, confirmamos os fatores de risco, as eventuais dislipidemias, tabagismo, obesidade e glicemias inapropriadas. Nós vimos o horário, começou de madrugada, nós vimos que ele estava fazendo uma atividade física, caminhando de madrugadinha, por isso que ele sentiu essa dor, tá certo? Nós avaliamos aí essa questão toda do exame físico, esse paciente está lá, está com oxigênio, ele está com monitor, ele está com veia, está monitorizado numa sala de dor torácica, numa sala de emergência. E aí vem, talvez, um dos momentos mais importantes, né, na admissão desse paciente no setor de emergência, que chegou com dor torácica, tá certo? Que é a feitura do eletrocardiograma. Tá? É fundamental que todos vocês tenham uma base, né, inicial do que avaliar neste eletrocardiograma. Tá? E que vocês, com o decorrer aí, né, galgando os degraus aí mais avançados da formação de vocês, que vocês tenham como mente objetivo tornar cada vez mais consistente essa avaliação de vocês em relação ao eletrocardiograma. Quem chegou no seu pronto atendimento que vai precisar de um eletrocardiograma? Se possível, fazem todos, tá? Vai aí uma dica. Mas, estrito senso, né, normalmente, nós damos predileção para qualquer paciente com mais de 30 anos que se apresenta com dor no peito. Qualquer paciente com mais de 50 anos de idade que esteja apresentando como sintoma associado, veja bem como é importante a anamnese do exame físico, dispneia, estado mental alterado, Glasgow 14, 13, dor nas extremidades superiores, sincopou ou teve síncope e apresenta fraqueza. Tá? E qualquer paciente com mais de 80 anos de idade que se apresente ao pronto atendimento com dor abdominal, náusea ou vômito. Por quê? Por conta do infarto diafragmático
como um idoso, tá certo? Então, guardem essas 3 idades, 50 e 80. Qualquer paciente acima de 30 anos com dor no peito merece um eletro. Qualquer paciente com mais de 50 anos associado à confusão, espinéia ou síncope ou fraqueza, e qualquer paciente com mais de 80 anos com dor abdominal, náusea ou vômito. Esses pacientes obrigatoriamente devem fazer um eletrocardiograma. E relembrando aquela nossa aula de eletrocardiograma do semestre passado, só para vocês terem uma ideia, né? O eletro é formado aí por 12 derivações, tá? 6 frontais e 6 derivações periféricas, tá bom? Lembrando que um eletro de padrão normal ele vai ser formado pelo complexo PQRS onda T, que ele possui, tá? Um intervalo aí, normalmente o intervalo PR em torno de 0,2, que ele possui um intervalo QT, um intervalo em duração PR, duração de 0,2, um QRS com duração não maior do que 0,12, tá certo? Um intervalo QT que a gente tem que fazer aí, né, para ver a duração conforme a frequência cardíaca. E ele não pode ser aí normalmente maior ou igual a 44 milissegundos, tá certo? Lembrando que normalmente a onda P ela é sempre positiva, lembrando sempre que a onda T ela acompanha a polaridade do seu complexo QRS precedente, tá? Lembrando que um eletrocardiograma normalmente a gente faz com uma velocidade de 25 milissegundos e uma amplitude N, tá? E o que nós vamos observar, né, no eletrocardiograma, inicialmente? Nós vamos observar, quando nós estivermos fazendo esse eletrocardiograma de 12 derivações, ou seja, não se baseie apenas nas derivações 2 ou 3 que estão aparecendo no monitor. Tem que ser feito um eletrocardiograma. Nós vamos avaliar principalmente quem? O ponto J, em relação à linha de base. As elevações do ponto J em relação à linha de base, vejam bem aqui, ó, aonde eu estou passando aqui a ponteira do mouse. Isso é o que nós denominamos de ponto J. A elevação do ponto J em relação à linha de base é o que caracteriza, tá certo? É o que caracteriza o supradesnivelamento. E essa elevação do ponto J, normalmente, né, em torno aqui, olha, vejam bem, são 2 quadradinhos, então são 2 milímetros, tá certo? Normalmente, caracteriza o supradesnivelamento do segmento ST. Se isso está presente, é um forte indicativo, como nós vamos ver nos próximos slides, que esse paciente está apresentando um infarto agudo do miocárdio. Outra coisa que nós temos que observar, vejam bem essa figura, tá? Vejam bem essa figura, comparem com esta aqui. Olha aqui. Supra de segmento ST. Lembrando, segmento ST. Olha aqui. Esse é o segmento ST normal. Esse é um segmento ST suprado. Este é um segmento ST com infradesnivelamento.
ponto J está aqui na linha base, olha onde veio parar o ponto J, tá? Normalmente, quando você está diante de um eletrocardiograma, que em duas ou mais derivações contíguas apresenta este aspecto de infradesnivelamento do segmento ST em relação à linha base do eletrocardiograma, esse paciente também está apresentando uma síndrome coronariana aguda, que talvez, depois nós vamos aprender na próxima aula, dependendo do resultado das enzimas, né, coletadas, e talvez esse paciente esteja fazendo um infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST. Portanto, o infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST vai me dar esta característica, certo? Já o infarto agudo do miocárdio sem o supradesnivelamento do segmento ST, provavelmente, e na maioria das vezes em duas derivações, pelo menos, contíguas, certo? Vai me dar essa imagem, vai me fornecer essa imagem. Lembrando as derivações do eletrocardiograma de 12, D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, tá certo? Então, não se esqueçam. Então, guardem essa imagem. Essa é uma imagem característica de um paciente com dor anginosa que pode estar fazendo um quadro de angina instável ou de um quadro de um infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST. Já esse outro eletro, tá, é um paciente que, além do infradesnivelamento do segmento ST, a gente observa aqui em AVL, esse paciente está fazendo o quê? Uma inversão de onda T em V2, em V3, em V4, em V5 e em V6. O que significa isso? É outro sinal de isquemia miocárdica, tá? Então, quais os principais sinais de isquemia miocárdica? Infradesnivelamento do segmento ST. Supradesnivelamento do segmento ST. Inversão da onda T. Nós sabemos que a onda T tem que acompanhar a polaridade do complexo que a precede. Então, você vê aqui, ó, complexo positivo, onda T negativo. Complexo positivo, onda T negativo. Complexo positivo, onda T negativa e profunda. Tá certo? E é claro que estas alterações eletrocardiográficas, salvo aquele paciente portador de uma isquemia miocárdica silenciosa, caracterizado principalmente pelo diabético e o pós-op de cirurgia cardíaca, ele às vezes não vai ter a dor anginosa, mas vai estar fazendo isso junto com elevação ou não de enzimas, tá certo? Então, tá vendo como que é a complexidade, tá? E nunca avaliar só um fator. Ele tem a dor anginosa clássica típica, mas você deve fazer o seu eletro, você deve dosar suas enzimas. Porque aí, com certeza, desculpa, pessoal, com certeza vocês vão fechar o diagnóstico desse paciente. Tá? E na maioria das vezes, né, essa inversão na polaridade da onda T, que sempre deve ser positiva,
ela vai estar invertida e assimétrica, tá? Primeira porção mais lenta do que a segunda porção. Bom, e aqui, né, gente, o clássico, o ponto afirmativo que, quando seu aparecimento no eletrocardiograma, pelo menos duas derivações contíguas, acima de pelo menos aí 1 milímetro, com exceção de V2 e V3, nós vamos ver aqui, tá? É o famoso complexo de Pardee, é o complexo onde a gente tem o supradesnivelamento do segmento ST em relação à linha base. Olha onde está a linha base, olha onde está o ponto J, tá certo? Isso aqui é o que a gente denomina o quê? De corrente de lesão, né? Ou seja, é o miocárdio que está sofrendo, tá bom? Ele ainda não tem a onda Q, está aqui de necrose, tá? Em 2/3 do valor do QRS, mas ele está lesionando para isso. Então, essa é a imagem clássica do complexo de Pardee, tá certo? Relacionado ao desenvolvimento do infarto agudo do miocárdio. E assim, vocês tiveram essa noção agora, né, do eletro de um paciente portador de uma provável isquemia miocárdica. E o que vai me dar de consistência? O que eu preciso consistentemente ter nesse traçado eletrocardiográfico, além da exuberância da clínica, né? Conforme nós esmiuçamos a dor anginosa, né? O que vai me dar de consistência para esse eletrocardiograma? Tá? Para o infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST. A dor anginosa clássica, conforme a gente fez tudo com seus fatores de risco, a presença de enzima positiva, da troponina ultrassensível, positiva, tá? E achados consistentes, dos quais nós vamos salientar dois aqui. Uma nova ou presumida depressão do segmento ST, maior aí que 0,5 milímetros, em duas derivações anatomicamente contíguas. Por exemplo, ele vai ter uma dor torácica anginosa com enzima positiva e um infradesnivelamento do segmento ST, ou sem supradesnivelamento, né? Em V1 e V2, por exemplo. Ou, isso eu faço questão que vocês saibam, viu? Ou inversão de uma onda T, conforme a gente viu aqui. Uma inversão de uma onda T em, pelo menos, duas derivações contíguas, certo? Cuja a amplitude seja de pelo menos 1 milímetro, tá? E que essa onda T, ela tem aí normalmente aí uma proeminência, você bate o olho, uma proeminência aí pelo menos 50% em relação à onda R, tá? Certo? Então, o paciente chegou para você, dor torácica típica, você fez o eletro, ou ele vai ter um infradesnivelamento de meio milímetro, pelo menos em duas derivações, ou ele vai ter uma inversão de onda T, de pelo menos aí uma amplitude de 1 milímetro, negativa, né? Em duas derivações anatomicamente contínuas, tá certo? E pelo menos aí com metade do tamanho da onda R, tá? Olha aí, um exemplo. Estão vendo?
Olha isso aqui, ó. Segunda onda aqui, ó. A terceira não apareceu. Olha aqui. Tá? Olha a amplitude em termos de deflexão negativa. Tá? Você pegando aqui o tamanho da onda da porção ascendente da onda T em relação à linha de base, se você pegar o tamanho dela em relação à onda R, ó, você vê que ela tem um tamanho em torno de mais ou menos uns 50, 35, 50%. Tá? Então, essa seria uma, assim, são componentes, né, que me dão muita precisão para fazer o diagnóstico eletrocardiográfico do paciente com evento coronariano agudo relacionado com infarto. E a angina instável, que nós vamos estudar, né, junto com o infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST, a angina instável ela vai ter essas características eletrocardiográficas, porém, as enzimas vão vir negativas. Tá? Ou seja, não existe morte de miócito ainda. Tá? E achados consistentes com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. O que nós vamos, enquanto lá no infarto agudo do miocárdio, sem supradesnivelamento, nós vamos ter que ter um infra em duas, ou uma inversão de T em duas, tá certo? Com amplitudes definidas. No caso do infarto agudo do miocárdio, com o supradesnivelamento do segmento ST, né, em relação ao ponto J, nós temos que ter, presumivelmente, duas elevações novas, tá? Em duas derivações anatomicamente contíguas, V1, V2, V3, V4, ou V1, V6, ou D2, D3, ou, por exemplo, V1 e V4, V5, né? V3R, V4R, enfim. Elas têm que ser anatomicamente contíguas. Tem que ser. Tá? Esse supradesnivelamento, na hora que você bate o olho, rodou o eletrocardiograma, você viu, você sabe que aquele paciente está infartando, né? Você olhou lá, você viu que tem um supra, a dor torácica é típica. Tá? Nós vamos ver que nesse caso a gente não precisa dosar enzima, porque só a presença de supradesnivelamento me dá uma sensibilidade e especificidade altíssima, né? Então, não é necessário dosar enzima. Nós vamos aprender na próxima aula. Se esse supra, ele deve obrigatoriamente, ele tem que ser maior do que 1 milímetro em todas as derivações. D1, D2, D3, AVR, VN, VF, V1, V4, V5 e V6. Em V2 e V3, guardem isso, tá? Em V2 e V3, por questões anatômicas e por conta do impulso elétrico, tá? Nós temos que considerar maior do que 2 milímetros, maior ou igual, tá? Desculpa. Maior ou igual a 2 milímetros em homens com mais de 40 anos de idade, de 40 ou mais. Maior que 2,5 milímetros em homem com menos de 40 anos de idade e maior que 1,5 em mulheres. Então, guarda o seguinte, dor torácica, típica, por tudo aquilo que nós estudamos, fez o eletrocardiograma, tem um supradesnivelamento do segmento ST, eu já nem vou dosar troponina, eu bato o olho e vejo que são derivações contíguas. Aí eu vejo que esse paciente está suprando em V1, em V2 e V3. Tá certo? Bom, eu sei que se fosse fora de V2 e V3, em todas as outras, maior ou igual a 1 milímetro, desde que sejam anatomicamente contíguas. Agora,
ele está suprando em V2 e V3, se ele for um homem com uma idade acima de 40 anos, esse supradesnivelamento, para mim, considerar como sugestivo, altamente sugestivo, de um infarto agudo do miocárdio, ele tem que ter aí 2 milímetros, maior ou igual a 2 milímetros, por exemplo, em V2 e V3. Né? Se esse paciente tiver menos de 40 anos, esse supradesnivelamento tem que ser maior que 2,5 milímetros. Tá? Isso para o sexo masculino. E para o sexo feminino, independentemente da idade, tem que ser acima de 1,5 milímetros, tanto em V2 como em V3. Então, guardar essa característica, tá? Do ponto de vista de achados consistentes, os quais a gente pode afirmar com segurança que esse paciente está tendo um infarto com supra do segmento ST. Aqui é um eletrocardiograma bem típico, né? De um evento coronariano agudo com um supradesnivelamento. Você vê aí que você pega ali o próprio V3, né? Ele já vê que ele já está aí, a gente não tem a idade, né? Isso aí era um paciente de sexo feminino. Você vê que o V3, o V2 não tem ainda, né? Está até um pouquinho invertido. O V3 está começando a suprar ali acima de 1,5. O V4, V5, V6, você vê que o ponto J está lá na altura, e esse aqui realmente é o complexo mesmo, né? Cardio, a corrente de lesão. Você vê que são paredes anatomicamente contíguas, né? V3, V4, V5, V6. Tá bom? Gente, isso aqui também é interessante. A aula está acabando já, viu? Isso aqui também é interessante, tá? Que é a localização do infarto, tá? E a coronária envolvida. Isso aqui, assim, não vou cobrar de vocês, tá? Mas para aqueles que gostam de cardiologia, tá? Toda vez que você tiver um infarto, tá? E vai de V1 a V6, normalmente, né? A coronária envolvida é a artéria descendente anterior, né? Normalmente o tronco da descendente anterior. Quando ele é anteroseptal, normalmente você vai classificá-lo, né, como anteroseptal na parede anterior, quando ele pega V1 e V2. Também a ADA, né, a descendente anterior. Septo médio, septo médio e septo baixo também, né? V3, V4 e o V5, V6, que vai ser o ápice do coração, lá embaixo, né? O ápice. Normalmente ele pega a ADA, né? Que é a descendente anterior, e a artéria coronária direita, tá bom? Quando a gente tem, é muito comum o pessoal falar, o paciente tem um infarto anterior anteroextenso, né? E o que acontece? Quando pega toda a parede anterior, que vai de V1 a V6, a gente enxerga um supradesnivelamento de V1 a V6 associado a D1 e a VL. Então, esse paciente, olha para você ver, ele está ocluindo, teoricamente, a circunflexa e a artéria descendente anterior. É um prognóstico bem ruim. Normalmente, quando esse paciente ele tem um infradesnivelamento, um supradesnivelamento, segmento ST, acometendo aí D2, D3, EVF, normalmente é parede inferior. Tá? E se ele cursa com uma hipotensão grave, a gente tem que pensar no lado direito do coração. Esse paciente está infartando, né? E quando é parede inferior, é a artéria circunflexa direita e a artéria coronária, esquerda, tá certo? E quando ele está infartando, quando ele está com o supra de ST, D2, D3, EVF, que é parede inferior, e cursa com hipotensão, sempre lembrar aí que esse paciente pode estar tendo um acometimento de VD, que vai estar pegando a coronária direita, um número mais expressivo,
né? E aí a gente sempre vai fazer a derivação V3R e V4R, que é rodar o eletro do lado direito do coração. E o infarto posterior, que é bem menos comum, normalmente é a coronária direita também, né? Que ela passa por trás, e aí ela vai pegar V1, V2, V7 e V8, tá bom? O V7 e o V8, normalmente ele é feito da mesma maneira que o V3R e o V4R, de forma diferentemente da usual, tá? Para finalizar, né, então, nós fizemos a anamnese, caracterizamos a angina, aprendemos a caracterizar essa angina, os fatores de risco, fizemos o exame físico, avaliamos aí o eletrocardiograma, né, e nós vamos complementar todo o nosso atendimento. Você viu que eu não falei em momento algum dessa nossa primeira aula de terapêutica. Isso eu vou deixar para outra aula. Por isso que, antes da outra aula, que nós vamos fazer no segundo, depois das férias, né? Tem maneira de falar segundo semestre, depois das férias de vocês, né? Aí eu quero que vocês assistam essa aula antes, tá? Só para ficar tudo fresquinho. No caso aí, especificamente, né, do infarto agudo do miocárdio, com supradesnivelamento do segmento, sem supradesnivelamento do segmento ST, para a gente exatamente ver se esse paciente está infartando ou não, né, nós vamos fazer os biomarcadores da isquemia miocárdica. Atualmente, a gente tem dois tipos, né, que é a troponina, né, que é a mais utilizada. Nós temos dois tipos aí, que é a IAT, né? A gente tem que dar preferência aí para os métodos ultrassensíveis e qualitativos, né? Até 40, de 40 tanto, acima de tanto, né? Exatamente que vai nos dar aí um prognóstico em relação à gravidade e a presença ou não de infarto sem supra, diferenciando aí no quadro anginoso instável, tá? Mas aí nós vamos falar especificamente da troponina quando no estudo do IAM sem supra do segmento ST e da angina instável. Tá certo, pessoal? Mas lembrar que é uma condição, né, basicamente obrigatória a dosagem, tá, da troponina. Existem causas cardíacas e não cardíacas, além do infarto agudo do miocárdio, que podem elevar a troponina. Eu gostaria aí de salientar das causas não cardíacas, principalmente o paciente aí que tem uma insuficiência renal, um embolismo pulmonar e uma hipertensão pulmonar severa, tá? E dos pacientes cardiológicos, excetuando-se as síndromes coronarianas, é muito comum você ter aumento de troponina em casos aí de dissecção aórtica aguda, tá? Doenças valvares, principalmente da válvula aórtica, e pós-operatórios de intervenção cardíaca, cirúrgica e percutânea coronariana, tá bom? E nos casos aí principalmente aí das pericardites, nós vamos ter alguns aumentos de troponina. Porém, a apresentação clínica e o eletrocardiograma vai ser completamente destoante de causas coronarianas, tá certo? Bom, gente, a aula termina aqui, tá? Eu queria ter feito essa aula exatamente para a gente dar um substrato, uma base, de forma que na próxima aula a gente comece a falar especificamente das síndromes coronarianas agudas, a angina instável e o infarto. Eu fico à disposição de vocês para eventuais dúvidas, né? E podem aí perguntar.